Olá, alunos e alunas de hermenêutica do oitavo período do curso de Direito da PUC-Cerro. Hoje nós vamos trabalhar ainda a obra Verdade e Método de Gadamer, já nos dirigindo para o final dessa primeira parte. Então nós vamos retomar a partir da primazia hermenêutica da pergunta, o modelo da dialética platônica. Com isto prelineia-se o caminho da investigação que segue. Deveremos indagar pela estrutura lógica da abertura que caracteriza a consciência hermenêutica, recordando o significado que convinha ao conceito de pergunta na análise da situação hermenêutica. É claro que em toda experiência encontra-se pressuposta a estrutura da pergunta. Não se fazem experiências sem a atividade do perguntar. O conhecimento de que algo é assim, e não como acreditávamos primeiramente, pressupõe, evidentemente, a passagem pela pergunta, se é assim ou de outro modo. A abertura que está na essência da experiência é, logicamente falando, essa abertura do assim ou de outro modo. Tem a estrutura da pergunta, e tal como a negatividade dialética da experiência encontrava sua perfeição na ideia de uma experiência consumada, na qual nos fazíamos inteiramente conscientes de nossa finitude e limitação, também a forma lógica da pergunta e a negatividade que lhe é inerente encontram sua consumação numa negatividade radical, no saber que não se sabe. É a famosa douta ignorância socrática, que abre a verdadeira superioridade da pergunta na negatividade extrema da aporia. Teremos, pois, que nos aprofundar na essência da pergunta, se quisermos esclarecer em que consiste o modo peculiar de realização da experiência hermenêutica. É essencial a toda pergunta que tenha um sentido. Sentido quer dizer, todavia, sentido de orientação. O sentido da pergunta é simultaneamente a única direção que a resposta pode adotar se quiser ser adequada, com sentido. Com a pergunta, o interrogado é colocado sob uma determinada perspectiva. O fato de que surja uma pergunta rompe igualmente o ser do interrogado. O logos, que desenvolve este ser rupturado, é, nessa medida, sempre já resposta e só tem sentido no sentido da pergunta. Uma das mais importantes intuições que nos medeia a apresentação do Sócrates platônico é que, contrariamente à opinião dominante, perguntar é mais difícil do que responder. Quando os companheiros do diálogo socrático procuram devolver a bola a ele, para dissimular respostas às molestas perguntas de Sócrates, reivindicando de sua parte a posição supostamente vantajosa daquele que pergunta, é quando então fracassam mais estrepitosamente. Por trás desse motivo comediográfico dos diálogos platônicos, não é difícil descobrir a distinção crítica entre discurso autêntico e inautêntico. Aquele que no falar só procura ter razão e não procura a clara evidência das coisas, considerará certamente que é mais fácil perguntar que dar resposta. Nisso não se corre o perigo de ficar a dever uma resposta a alguma pergunta. Na verdade, o fracasso do companheiro demonstra que ele pensa saber tudo, não pode perguntar. Para perguntar, temos que querer saber, isto é, saber que não se sabe. E no intercâmbio, ao modo de comédia, de perguntas e respostas, de saber e não saber, descrito por Platão, acaba-se reconhecendo que para todo conhecimento e discurso em que se queira conhecer o conteúdo das coisas, a pergunta toma a dianteira. Uma conversação que queira chegar a explicar alguma coisa precisa romper essa coisa através de uma pergunta. Esta é a razão pela qual a dialética realiza nos moldes de perguntas e respostas, ou melhor, que todo saber passa pela pergunta. Perguntar quer dizer colocar no aberto. A abertura do perguntado consiste em que não está fixada a resposta. O perguntado tem de pairar no ar frente a qualquer sentença constatadora e decisória. O sentido do perguntar consiste em colocar em aberto o perguntado em sua questionabilidade. Ele tem de ser colocado em suspenso de maneira que se equilibrem o pró e o contra. O sentido de qualquer pergunta só se realiza na passagem por essa suspensão, na qual se converte em uma pergunta aberta. Toda verdadeira pergunta requer essa abertura e, quando falta, ela é, no fundo, uma pergunta aparente que não tem o sentido autêntico da pergunta. Algo disso nós conhecemos, por exemplo, na pergunta pedagógica, cuja especial dificuldade e paradoxo consiste em que são uma pergunta sem que haja alguém que realmente pergunte. O mesmo acontece na pergunta retórica, na qual não somente não há quem pergunte, mas que nem sequer há algo realmente perguntado.
Entretanto, a abertura da pergunta não é ilimitada. Nela está contida uma certa circunscrição através do horizonte da pergunta. Uma pergunta sem horizonte acaba no vazio. Ela só se torna uma pergunta quando a fluida indeterminação da direção a que aponta é colocada na determinação de um assim ou assim. Dito de outra maneira, a pergunta tem de ser colocada. A colocação de uma pergunta pressupõe abertura, mas também uma limitação. Implica uma fixação expressa dos pressupostos que estão de pé, a partir dos quais mostra-se o questionável, aquilo que permanece ainda aberto. Por isso, também a colocação de uma pergunta pode ser correta ou falsa, segundo chega ou não ao terreno do verdadeiramente aberto. Dizemos que a colocação de uma pergunta é falsa quando não alcança o aberto, mas o desloca pela manutenção de falsos pressupostos. Enquanto pergunta, ostenta abertura e decisibilidade. Mas quando o que se pergunta não se destaca, ou ao menos não corretamente, face aos pressupostos que se mantêm de pé, então não se chega realmente ao aberto. E, por conseguinte, não se pode decidir nada. Isso se torna tanto mais claro naqueles questionamentos falsos em que falamos de perguntas tortuosas, tão frequentes na vida prática. Também a uma pergunta tortuosa não pode haver resposta, porque somente na aparência e não realmente conduz a essa situação. A essa situação aberta de suspensão, na qual se dá a decisão. Nós não dizemos que a pergunta seja falsa, mas tortuosa, porque, seja como for, nela sempre há uma pergunta, isto é, há a intenção de algo aberto, mas isso não se encontra na direção iniciada pela colocação da pergunta. Tortuoso é o que se perdeu da orientação. O tortuoso de uma pergunta consiste em que esta não contém uma real orientação de sentido e que, por isso, não possibilita a resposta. Dizemos o mesmo de afirmações que não são completamente falsas, mas tampouco completamente corretas. Também estas determinam-se a partir do seu sentido, isto é, a partir de sua relação com a pergunta. Não as podemos chamar falsas, porque nelas se percebe algo de verdade, mas tampouco as podemos chamar corretas, porque não correspondem a nenhuma pergunta com sentido, e por isso não têm verdadeiro sentido, se não as reconduzirmos ao seu verdadeiro lugar. Sentido do que é correto tem que corresponder à orientação traçada por uma pergunta. Na medida em que a pergunta se coloca no aberto, abarca sempre o que foi julgado, tanto no sim como no não. Nisso se estriba a relação essencial entre perguntar e saber, pois a essência do saber não consiste somente em julgar corretamente, mas em excluir o incorreto ao mesmo tempo pela mesma razão. A decisão da pergunta é o caminho para o saber, e esta decisão se toma porque predominam os motivos a favor de uma possibilidade e contra a outra. Mas isto ainda não é o conhecimento completo. Só se chega a saber a coisa mesma quando se resolve as instâncias contrárias e quando a vista perpassa os contra-argumentos na sua incorreção. Conhecemos isso sobretudo da dialética medieval, que não somente levantava os prós e os contras, e a seguir dava a própria decisão, mas que acabava colocando o conjunto dos argumentos no seu lugar. Esta forma da dialética medieval não é uma simples consequência do sistema docente da disputácio, mas, ao inverso, repousa sobre a conexão interna de ciência e dialética, isto é, de resposta e pergunta. Há uma famosa passagem da metafísica aristotélica que suscitou muitas discussões e que se explica a partir desse nexo. Aristóteles diz lá que a dialética é a capacidade de investigar o contrário, inclusive independentemente do que, e de investigar se para coisas contrárias pode existir uma e a mesma ciência. Nesse ponto, parece que uma característica geral da dialética, que corresponde perfeitamente ao que encontramos no Parmênides de Platão, está ligada com um problema lógico muito especial que conhecemos através da tópica. Parece ser realmente uma pergunta muito especial, saber se é possível a mesma ciência para coisas opostas. Procurou-se, por isso, descartar essa questão como glosa. Na verdade, o nexo entre as duas perguntas torna-se claro, logo que constatarmos a primazia da pergunta sobre a resposta, que subjaz ao conceito do saber. Saber quer dizer sempre entrar ao mesmo tempo no contrário. Nisso consiste a sua superioridade frente ao deixar-se levar pela opinião, que sabe pensar possibilidades como possibilidades. O saber é fundamentalmente dialético. Somente pode possuir algum saber aquele que tem perguntas. Mas as perguntas compreendem sempre a oposição do sim e do não, do assim e do diverso.
Somente porque o saber é dialético nesse sentido abrangente, pode haver uma dialética que tome explicitamente como objeto a oposição do sim e do não. A pergunta aparentemente demasiado especial pela possibilidade de uma mesma ciência para os opostos contém, portanto, objetivamente, a base da possibilidade da dialética em geral. Então aqui, Gadamer vai mostrar a importância da pergunta e por isso o modelo socrático, né? Porque a pergunta, como coloca Gadamer, coloca no aberto, né? E por meio da pergunta se tem a arte da conversação, né? Então, também a importância da conversação para Gadamer, do diálogo, né? O diálogo é exatamente esse pôr-se abaixo do tema, da direção do tema, né? E isso não significa, ou melhor, requer exatamente não abafar o outro com argumentos, como dirá Gadamer. Daí, portanto, a importância, né, da primazia da pergunta, da questão da conversação, né, que Gadamer vai retomar como um elemento fundamental da hermenêutica filosófica gadameriana. Então é isso, pessoal, nós ficamos por aqui e no nosso próximo encontro nós vamos já trabalhar a lógica de pergunta e resposta, o último tópico dessa parte da nossa disciplina, que é a análise da obra Verdade e Método. Até lá!